Oriximiná é uma cidade, historicamente, né, que tem uma formação bem complexa, que você tem quilombolas, indígenas, nordestinos, e cada um com suas crenças, né, com sua religiosidade, e a gente vê uma atmosfera de muito respeito aqui por parte de todos, uma coexistência pacífica entre católicos, evangélicos e também pessoas que têm religião de matriz africana e também espíritas, né? Mas o que é que nos une e nos dá um sentimento de pertencimento e de irmandade? É a fé. O Círio é realizado sempre no primeiro domingo do mês de agosto, porque antes a festa tinha data fixa. Eu acho que pelas histórias vocês já devem ter visto. Ela começava no dia 1º de agosto e ia até o dia 15. Que sempre a festa começa com o Círio, que é o fluvial, que não sei se é verdade, mas se diz que é o maior círio fluvial noturno do mundo, né? A igreja, ela sempre teve uma preocupação de manter o seu simbolismo, né? E acho que todos nós sobrevivemos por essas questões que são simbólicas, né, pra gente, né? O Círio de Oriximiná é tranquilo, mas a gente consegue ver os promesseiros com as suas casinhas de promessa na cabeça, as suas velas nos formatos de braços, pernas, de repente algum órgão que de repente a promessa desse romeiro foi direcionada. Era muita gente descalço ali, gente de joelho, agradecendo o louvor que eu tinha recebido. Aí, tudo que tinha canoa, que participava, a gente ajudava também, que naquele tempo era tudo difícil. A gente só enfeitava as canoas com papel de seda e dava glória a Santo Antônio para não chover, para não destruir as canoas que eram arrumadas. A canoa maior, a gente colocava o Santo Antônio, né? Fazia o esplendor grande, uma coisa grande assim na canoa, para ele vir lá dentro da canoa bem agasalhada, né? A Secretaria de Cultura e Turismo, ela tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande em relação a todas as frentes de ações que tem relacionadas ao Círio, porque além de ser o maior evento cultural religioso, o nosso município também é o maior evento turístico, é o momento onde nós mais recebemos turistas. Eu vejo como um grande ato de fé, né, que são o papel que os santos da igreja ou as pessoas que nos inspiram, né, têm de nos emular a sermos melhores em determinados aspectos, né? Então o Santo Antônio ele faz isso com o povo de Oriximiná, é o padroeiro da cidade e a gente tem essa compreensão. Então para mim o Círio ele expressa isso mesmo, né? É o grande ato de fé que move a nossa cidade e eu tenho orgulho de dizer que Oriximiná é uma cidade de fé, nós temos um povo de fé e o delegado Fonseca também é um homem de fé. Antes o Círio pra gente era o quê? Era uma festa, né? Eu tô falando enquanto na minha idade infanto-juvenil, era uma festa que você precisava de uma roupa nova para você ir para esse Círio, né? E você vendia flau, vendia berlinda e passava de lá, mas a gente tinha que adquirir uma roupa nova. Se não tivesse a roupa nova, vai ficar muito difícil ir para o Círio. Ponto. Quando eu era criança, eu tenho essa memória afetiva, né, com meus pais, descendo 24 para a Rua 24, né, na frente da cidade, tentando achar um lugar para ver a balsa, né? Eu lembro dela vindo de longe, toda iluminada, com as barquinhas. Então isso é a memória afetiva que eu sempre carreguei. Isso aí é aquilo que nós temos de mais precioso e essa liberdade, nós podemos expressar essa fé e defendê-la também, é o que nos constitui como Estado democrático de direito e nos põe aí na vanguarda entre as nações civilizadas ocidentais. Eu tenho uma comunicação com ele, de dentro do meu coração, que eu tenho muita fé em Santo Antônio. E sei que
o Pai Celestial e o Filho, né? Que ninguém vai o Pai se não for o Filho, né? Eu tenho para mim assim que Ele está ali junto quando eu faço as minhas orações. Tem o Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio não sei da onde, até o Santo Antônio do Cachoeiri tem sua identidade, seu título, né? Não que sejam santos diferentes, mas é a titulação que vai mudando, né? E o Santo Antônio de Oriximiná, ele tem essa identidade visual, né? E foi a maior honra receber na minha residência, né? Minha família fazer a vigília, né? Enquanto eu trabalhava produzindo a arte da berlinda, ele estava lá, tipo, fiscalizando, tô de olho aqui, né? Foi essa sensação que eu tive, isso foi muito mágico e gratificante para mim. Eu só quero te saudar, a minha gratidão te entregar. Quando vai organizar o círio, é preciso saber os espaços onde cada um vai estar, né? Claro que quem vai assumir o lugar de destaque na balsa é Santo Antônio, né? A imagem é sempre aquela imagem, como eu chamo, o gordinho. É sempre ele que vai na procissão, no círio. Por isso nós já temos uma imagem, uma cópia, para que a relíquia não seja movida, porque o menino já é assim frágil, então já tem aquela cópia, que você sabe, foi através da doutora Clélia que se conseguiu em Belém, e aí já é aquela imagem que vai. A veste do menino Jesus antes era confeccionada com muito carinho, eu confeccionei muitas vezes. A Roselena Carvalho, nós confeccionávamos sempre assim, eu, ela, a gente fazia sempre aquela camisinha muito rica, como se imitava as camisas de batizado do outro tempo. Depois, o Dom Martinho achou que devia tirar, porque o menino Jesus nunca andava preparado, andava no máximo com uma fraldinha, né? Então aí foi tirada a roupinha dele. Hoje, atualmente, ele está usando aquela camisinha simples, porque pediram licença para colocá-la em Belém, e o o padre vigário, não foi contra, deixou passar. Então, por isso, ele está vestido com aquela roupinha. Bom, a berlinda de Santo Antônio, né? Antigamente não era berlinda, né? Era apenas o andor. A berlinda, para quem não entende do processo, né? Ela era assim antigamente, né? O andor era aquele andor de ombro, onde a gente coloca o santo e faz a decoração com as flores ou alguma simbologia. Isso é o andor do santo. Vários anos foi assim, logo nos primórdios do círio, né? Até mesmo quando ele teve um tempo que foi terrestre, né? E depois passou a ser fluvial. A ida do Santo Antônio no cortejo, né? Da procissão, só o andor. A gente pegava o andor, aí vinha. Mas era 2 homens na frente, 2 atrás, quando não era 2 mulheres. Toda a gente participava. E pessoa como eu tinha, que tem promessa, que faz, e acompanhando, segurando também. Então se fez necessário a questão da berlinda, né? Esse carrinho com rodado, e para que o brilho desse espaço onde vem o santo seja bem decorado. E com isso também ganhou as simbologias. Isso foi tão importante para mim, porque a gente vê na igreja tantas pessoas, tantos romeiros virem de longe para conseguir se aproximar da imagem, de repente tocar, né, sentir aquela energia boa, né, fazer seus pedidos. A balsa do círio, ela vem acompanhando sempre o tema da campanha da fraternidade,
E o artista ele tem essa liberdade de criar em cima disso. Sim. A balsa existe um grupo que ela tem que ser profissionais, né? Pelo tamanho que ela está hoje, já não é mais assim um pequeno grupo, porque precisa também, até por uma questão de receita federal, né? Por ter também um projeto grande, é preciso que tenha também empresas, né? Empresas que possam cuidar disso, né? Esse trabalho é feito assim, tem aquela reunião mensal, que antes era CPU, eu fui secretária muitos anos, e depois passou CPP, Conselho Pastoral Paroquial. Depois de aprovado esse projeto, né, que é a parte documental, né, a arte escrita e a arte desenhada, ela vem, né, com seus trâmites burocráticos, que são as questões de documentação, que a gente tem que ir atrás. Temos um mês de execução, que é o mês de julho, né? Aí começa com os carregamentos do materiais, patrimônio que tem para um galpão escolhido, geralmente é a comunidade do Perpétuo Socorro, né? Já foi feito no parque também, então é onde tem esse espaço bom para se trabalhar é escolhido. Geralmente é a comunidade do Perpétuo Socorro. E lá a gente trabalha, o desenho começa a ser esquadrejado, tem a maquete também da balsa, que a gente faz a maquete, estava esquecendo de falar maquete, tem o desenho, tem a maquete, vai para o barracão e começa a ser esquadrejada. O que é centímetro, ela começa a ser transformada em metros, né? E do metro ela vai ganhar outra dimensão por causa dos painéis, ser aplicado nos painéis. E isso dá liberdade para a gente fazer uma coisa mais grandiosa e mais elaborada, mais detalhada, né? É a modernidade, né? A balsa ela já é uma simbologia que ela é tecnológica, né? Ela é a principal simbologia do Círio. Eu sempre achei um espetáculo magnífico, a balsa, feita com muito carinho, e eu admiro assim, considero os artistas que preparam. São gente nossa, são gente filhos da terra que preparam esse espetáculo. Uma vez eu fiquei assim perto no porto quando chegava e eu achei deslumbrante aquilo, aquele espetáculo, aquela beleza que mãos humanas preparam. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito amor, porque onde não tem amor, não se realiza um trabalho desses. Para criar barquinhas flutuantes, eu acho que vocês já conhecem essa história. Foi uma barquinha, um balão que caiu da canoa onde estavam, e ficou flutuando, então perceberam que dava para fazer balão para enfeitar o rio. Lucas Silva, que veio aqui comigo perguntar se eu não dava jeito se eu não ajeitava umas barquinhas, né? Ele veio aqui comigo, eu disse que eu ia ver o que eu fazia. Aí eu disse, vou ver como é que eu faço. Eu e José Souza, já faleceu, né? Aí nós pelejamos o que a gente podia fazer. Até que nós acertamos, eu chamei ele, veio ver, ele gostou. Ele gostou que eu podia continuar a fazer assim. Antes de eu conhecer bem, né, o meu marido falou que era colocado na cuia. Colocava, a vela pingava, né, e colocava para eles. Passou muitos anos, aí com o processo do tempo, aí foi muitos anos a madeira. Nós vimos que a despesa era muito grande quando nós chegamos para cá, que a gente começou a trabalhar, que eu ajudei a coordenar. A gente tinha um senhor chamado Rodrigo Maciel, e ele disse que alguém no interior já tinha feito com aninga. E eu sou advindo da zona rural, moleque da beira do rio, e a gente usava muito a palmeira para fazer bola, para brincar. A gente brincava com a bola e a gente percebia que ela flutuava muito bem no rio quando ela caía aos pedaços. E eu também lembrei da época e disse, vamos fazer de aninga, vamos fazer que vai dar certo. Aí nós, no primeiro ano, a gente foi no Rio Cachoeiri, retiramos e foi um sucesso. Foi um sucesso para quem não sabia. E pronto, aí não parou mais. 20 e poucos anos, 22 para 23 anos, a gente está com a aninga agora. Que assim como tem os que preparam as barquinhas, tem as escolas que são envolvidas e que preparam os balões
para colocar, não é? Porque isso ocupa muita gente. E a partir desse momento, a educação ela se mantém, né, enquanto parceira, né, trabalhando a religiosidade em sala de aula, o lado artístico, mantendo-se também um trabalho de incentivo, para aquele aluno e de repente naquela situação, naquele processo todo, surgem também artesãos, surgem artistas plásticos. A escola ela trabalha com esse fomento de trabalhar com que o aluno se mantenha vinculado a esse lado artístico, ao lado religioso, né? E ao lado de você manter viva essa tradição cultural e religiosa no município de Oriximiná. Então, esses aqui são as barquinhas de Santo Antônio. Depois dessa posição aqui, elas estão prontas para ir para o rio, iluminar o rio, fazer essa beleza que acontece todos os anos aqui no Rio Trombetas, no município de Oriximiná. Quando chega o horário de a gente ir distribuir os balões, a gente, cada barco sai com a sua equipe. Cada equipe com a sua farda do nosso padroeiro, de 5, 6, 10 pessoas em cada barco. Quem soltava os barquinhos era naquele batelão grande, e o homem ia, seu Tomás, ele ia na voadeira, puxando aquele barco grande, né? E nós íamos lá, eu com minhas colegas, ia lá no fundo do batelão, acendendo, e os homens soltavam dentro d'água, estavam para dentro d'água. Acendia as velas, dava e soltavam aqueles batelões. A gratificação de tudo isso é você ver o rio iluminado, um novo céu, um céu embaixo, iluminado. E a multidão, de ponta a ponta, admirando aquele trabalho que você fez. Então isso é gratificante. E agora imagine o ponto negativo. Tirar isso aqui do rio seria um transtorno, seria comprar uma confusão muito grande com a população de Oriximiná. Olá pessoal, aqui é o Delegado Fonseca e eu quero fazer alguns esclarecimentos sobre alguns fatos que aconteceram aqui nos últimos dias em Oriximiná, uma tentativa de ofuscar a grande manifestação religiosa e cultural de Oriximiná, que é o Círio de Santo Antônio, por meio de atitudes politiqueiras. Primeiramente, quero esclarecer que a Prefeitura é colaboradora da Paróquia de Santo Antônio na organização desse grande evento, ajudando financeiramente, ajudando na divulgação e também na coordenação do evento, que tem a direção exclusivamente da Paróquia de Santo Antônio. Lamento, mais uma vez, o que aconteceu aqui em Oriximiná, reafirmo o meu compromisso com a realização do Círio de Santo Antônio, que pretende ser e será o maior círio fluvial noturno de todos os tempos aqui em Oriximiná. Eu tive a felicidade de ter essa oportunidade de ser produtor do Museu do Círio, né? E ele traz consigo uma dinâmica muito bacana de trabalhar 3 evoluções do Círio, né? A primeira evolução, que é o primeiro Círio fluvial, né? Fique bem claro também que ele retrata a parte do Círio fluvial, né? Que era uma canoa, né? A canoa com os 8 remadores e a imagem de Santo Antônio, acompanhada por diversas outras canoas também, né? Todas enfeitadas de bandeirinha. E a segunda evolução no Museu do Círio, ele é inspirado já quando o Círio passou a ser nos barcos já motorizados, né? A principal embarcação, que é onde conduzia Santo Antônio, era o barco Motor Leão. E a terceira evolução seria, aliás, já os tempos atuais, o tempo dos ferry boat, né, as grandes embarcações. Isso é interessante. E tomara que não se perca isso, né? Porque muitas vezes a tradição só oral não se sustenta, né? Precisa também da visual, né? Para que a gente possa também ligar as duas coisas, né? Média quase 5.000 pessoas vêm nesse Museu do Círio para ver, para entender, para conhecer, e principalmente os turistas. A gente
sabe que a fé é o firmamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, a convicção daquilo que você ainda não viu, né, que seus sentidos ainda negam, porém você, pela fé, que é a confiança que você tem no Criador e a vontade também de você fazer a sua parte de realizar, né? E isso é muito importante. Eu já recebi uma graça muito grande. Quando eu fui para colocar esse aparelho no meu coração, eu fui no dia do Círio de Santo Antônio. Quando eu cheguei em Santarém, tudo entupada já. Eu me lembrei muito da hora que eu me vestia de branco, colocava e acompanhava segurando no andor. E eu me peguei. Entreguei primeiramente a Deus, Jesus, meu Salvador. E aí, quando eu recordei, era umas 6 horas da tarde. Aí eu olhei para o lado, enxerguei a minha acompanhante, que era a minha comadre, debrou-se, caindo as lágrimas dela. Aí ela olhou assim para o meu lado, aí eu fechei meu olho. Aí ela foi chamar os médicos. Aí eles fizeram a minha cirurgia, aí disseram que não ia ser possível colocar a ponta de sapênio, nem marca-passo em mim. Eu tinha que ficar com o espírito. Então isso eu dou muita glória a Santo Antônio, que nosso Pai eterno, que eu saí dessa. 10 milagres tu procura, pede logo a Santo Antônio, salve de ventura, cerro malo do demônio, torna manso mal, das prisão quebra as correntes, que tá perdido faz achar, e dá saúde aos doentes. Eu digo que o que faz a gente ser feliz e ter a fé, porque na Bíblia mesmo diz, né? A tua fé te salvou. Só quero te saudar, a minha gratidão te entregar. Deixo o enxado e o teçado pra lá, a vela é que toma o lugar. Essas mãos calejadas que acenam na tua chegada, todos unidos na fé, ribeirinhos e toda a cidade, que se unem na fé e no amor, na missão do evangelizador. Entre balões iluminados, como se fosse o céu estrelado, meu rio se agita no eterno bailar, bandeirinhas balançam no ar, meu coração explode de emoção ao ouvir todo o povo cantar. Salve, salve o nosso padroeiro, Santo Antônio, olhai o teu povo guerreiro.